Maternidade no século XXI. Será que tem coisas diferentes que estamos vivendo nesse tempo e que a gente precisa aprender para sermos mães simplesmente excelentes? Será, Sá? Será? Se esse tema te interessa, esse episódio é para você. Pega aí a tua caneta, o teu papel e venha ter um tempo simplesmente excelente conosco, porque o nosso episódio vai começar logo depois da vinheta. É isso aí, 39º episódio começando. Bora! Seja muito bem-vindo ao Simplesmente Excelente Podcast. Que alegria te ter aqui em mais um episódio, nesse falando sobre esse tema tão atual. Falaremos sobre a maternidade no século XXI. Falaremos sobre propósito, pressão, graça de Deus, favor de Deus para sermos mães simplesmente excelentes. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Se você está aqui pela primeira vez, eu me chamo Letícia, sou pastora, professora de Seminário Teológico Carisma, sou empreendedora, minha formação é na área de política, sou cientista política, gestora pública, sou esposa do Guilherme e a gente cansa só de falar tanta coisa que a gente faz e é por isso que Simplesmente Excelente existe. Eu tô aqui com a minha parceira de ministério, de projeto. Quanta coisa linda a gente tem vivido nessa. Muita coisa linda, com mulheres multitarefas. Somos mulheres multitarefas e o nosso conteúdo é para você que se identifica com tantas responsabilidades e missões que o Senhor nos entregou. Para quem não me conhece, então, eu sou Sabrina, junto com a Letícia, temos esse propósito que é o Simplesmente Excelente. E também sou casada, sou mamãe do Noah, sou estudante de psicologia e há 3 anos a gente está nessa linda jornada aqui de ser simplesmente excelente e hoje falar de um tema que tá quentinho no meu coração, que é sobre maternidade. Eu tô muito feliz. Eu também tô muito feliz, empolgada. A nossa convidada tem muita autoridade nesse assunto e vai ser, assim, um episódio que eu tenho certeza que vai faltar tempo de tanta coisa que a gente vai ter para falar sobre esse tema. Com certeza. E a gente, então, temos uma convidada muito especial. Eu quero apresentar, tenho a honra de apresentar essa convidada. É a Liane Silva, que está aqui conosco, que é cristã, casada com o pastor Sinésio, mãe de 4 filhos. O Heitor, que tem 9 anos, a Esther, que tem 7 anos, a Isabel, que tem 5, e o Estevão, que tem 2 anos. É pastora regional da igreja local Lagoinha Canoas, formada em pedagogia, trabalhou por 16 anos em escolas, é escritora de literatura infantil, diretora de musicais infantis e tem dedicado sua vida a amar e cuidar e ensinar pessoas através da palavra de Deus, com um olhar especial de proteção à infância e educação de filhos. E eu tenho a honra de apresentar minha pastora. Seja bem-vinda! Eita, glória! Que alegria! Bora falar do que a gente ama, É né? verdade. Do que a gente vive. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Obrigado por esse convite e obrigado pela oportunidade da gente poder ser uma sementeira, né? Semeadoras do evangelho e de tudo aquilo que Deus tem derramado, até transbordar. A gente tem de transbordar. Amém, amém. É isso. E a pastora é essa mulher, né, que tanto pela via acadêmica quanto pela via pastoral e como mulher, mãe, né, de 4, quanta experiência a senhora tem para compartilhar aqui com a gente. E a gente quer te ouvir, entendendo muito sobre esse tema. E eu quero começar perguntando sobre os desafios, né? O que é ser uma mãe? Por que a gente chama, assim, esse episódio desse tema, né? A mãe do século XXI. Qual que é a diferença da mãe do século XXI para a mãe de outros séculos, para a mãe de outros momentos? Quais são as pressões e os desafios desse tempo? Você, como uma mãe de 4, o que pode compartilhar com a gente sobre isso? Tu sabe, pastoras, que a gente está vivendo um tempo muito difícil, que a gente não ouve falar, eu amo ser mãe. São poucas as mulheres que têm, mas as pessoas, quando elas têm uma carreira brilhante, elas fazem questão de expor isso. Quando elas têm um sucesso, né, numa área da sua vida, às vezes até no corpo, né? Malha, posta, é fitness, e isso gera orgulho nas mulheres. Mas muitas mulheres acham que ser mãe, a maternidade, não é motivo de orgulho. Devido ao momento histórico que a gente vive, onde o feminismo, ele destruiu, né, a graça e o dom da mulher na maternidade. Porque nós nos tornamos não mais reprodutivas, mas produtivas. Nós precisamos estar produzindo para nos sentirmos realizadas. E, na verdade, a nossa maior missão, e é uma capacitação, é uma bênção nós sermos mães.
A maternidade é uma bênção, é uma missão que Deus nos deu. Então, quando nós escolhemos a maternidade, nós passamos a viver ela de uma forma tão plena. Isso nos traz realização e satisfação. Uau. Fácil? Não é. Olha, 1 filho, não é. 2, não é. 4, não é. 10, não é. Mas é o centro da vontade de Deus. Foi Deus que projetou a família. E o que esse tempo tem trazido como desafio para nós é a demanda. Porque antes, quando a gente era mãe do lar, tudo certo para a sociedade. Hoje tem que ser mãe do lar, trabalhadora, pop, popular. Você tem que estar sempre linda. Né? Então, assim, a cobrança da mulher só aumentou. E eu atribuo isso a uma manifestação espiritual onde Satanás odeia a família. Eu penso que cada criança que nasce é um templo de Deus que é gerado. É um novo adorador que surge. É um novo instrumento para o reino, né? Uau. Porque se da boca dos pequenos sai perfeito louvor, se tem alguém que não gosta do inferno. Né? Então, quando nasce um bebê, quando nasce uma criança, quando nasce uma mãe, nasce uma família, um casal com um único projeto, debaixo de uma missão, de uma submissão em Deus, o diabo quer destruir. Então, a gente acha que qualquer dificuldade que surge que é só com a gente e que a gente não vai dar conta. Isso é uma mentira. A verdade é, a gente não vai dar conta mesmo. E o que é a mentira? Tá tudo certo. Tá tudo certo, a gente não vai dar conta de tudo, mas a gente vai fazer o melhor. Porque não tá na força do nosso braço ou no quanto a gente conhece. Ninguém descobre assim, engravidei. Vou começar a ler tudo sobre isso, vou conhecer tudo, pronto, agora eu estou pronta para ser mãe. Aqui tá o meu diploma, maternidade. Não existe. Tu vai morrer, né, lá velhinha, achando que tu ainda errou em alguma coisa. Sim. Né? Mas os frutos vão mostrando que quando a gente usa a palavra de Deus como fundamento, como alicerce para construir um novo ser humano, para construir um novo templo, um novo adorador, um novo servo do Senhor, um novo profeta, um novo evangelista, uma nova tocha nessa geração, as pessoas acabam tendo medo dessa potência toda que a gente é. Uau. A gente é uma potência. Sim. Nas mãos de Deus. Com certeza. Né? Então, às vezes acovarda um pouquinho, mas deixa fluir. Uau. Amém. Tenha Amém. filhos. Muito bom. Uau. Muito bom. Eu tô aqui, tá passando um filme na minha cabeça. Tô ouvindo tudo isso, tô me identificando. Porque eu acreditei muito tempo nessa mentira que eu não ia dar conta de ser mãe devido a tantos papéis que eu já executava e que eu amava executar. Então eu sempre amei muito o que eu faço. E aí uma das mentiras é, eu não vou dar conta de ser mãe, senão eu vou ter que abrir mão de tudo que eu amo, do que eu faço. E aí, como eu não era mãe, como que eu vou saber de algo que eu não sou? E, pra glória de Deus, eu continuo fazendo tudo que eu fazia. Na verdade, a toda a gestação, eu acho que eu fiz até mais. Foi algo impressionante. E hoje é uma realização que eu não consigo nem expressar o que a maternidade fez na minha vida. Então, talvez essa mulher que está nos assistindo, porque é um perfil multitarefas, a gente fala sobre ser assim, excelente no trabalho, a gente fala sobre ser excelente na liderança na igreja, a gente inspira essa mulher, mas hoje a gente quer inspirar você também a ser mãe. Você que já é, glória a Deus. Então, a gente vai trocar ideia aqui para talvez te ajudar a tirar alguns fardos, alguns pesos que tem sobre a questão da perfeição, porque a gente não fala aqui sobre perfeição, a gente fala sobre excelência. Sim. Então, a gente não vai ser perfeita sendo mãe e tá tudo bem. E talvez você que não é, talvez porque tinha esse medo como eu também tinha, você vai perder. E esse mês de maio aí é pra alimentar essa vontade de ser mamãe, né, Lê? É isso. Eu vejo que a pressão, né, do mundo, assim, dessa cobrança da produtividade, a cobrança das redes sociais, faz a mulher ter esse sentimento de que ela não vai dar conta. Realmente, como você disse, tipo, a mulher, ela se coloca nesse lugar e ela começa a imaginar que é uma cobrança, uma régua tão alta que ela não vai conseguir dar conta disso, né? E isso faz ela dar os passos para trás e pensar assim, não, então deixa eu primeiro me resolver aqui financeiramente, deixa eu primeiro me resolver aqui com o meu casamento, deixa eu primeiro resolver aqui
estruturar para ter tudo certinho para quando esse filho chegar eu conseguir dar essa resposta, né? E essa ideia tem atrasado muitas mulheres no sentido de cumprir porque esse plano. Assim, nunca a gente quer resolver, mas aí depois que resolve a gente quer mais. Então é uma linha que não tem chegada. Então a gente sempre vai querer mais. Eu sei porque era isso. Não, primeiro eu vou me formar. Daí eu me formei e devo fazer um MBA. Então agora eu vou terminar o MBA. Aí eu terminei o MBA e vou fazer agora o mestrado. Daí eu terminei o mestrado e vou fazer outra faculdade. Então assim, eu nunca acabei. Então primeiro eu vou terminar, mas eu nunca acabei. Eu continuo fazendo. Então não tem como a gente esperar, vou concluir aqui para fazer. Não. É tudo junto e no tempo de Deus. Por isso a importância de ouvir Deus, né? Exatamente. A maternidade, eu vejo ela como uma coisa muito espiritual. Ela é totalmente espiritual. Porque quando começa no nosso coração esse desejo de gerar, de constituir uma família, ou até mesmo, descobrir, tô grávida, né? Não tô planejando muito, mas tô grávida. Automaticamente desce sobre a mulher uma capacitação. Desce sobre a mulher algo espiritual. E a gente poderia chamar isso até de nasce um instinto que antes a gente não tinha. Porque enquanto não temos filhos, nós nos protegemos, investimos em nós, né, na nossa imagem, na nossa reputação, na nossa... E quando nasce um filho, a gente abre mão de tudo isso para que ele seja. A gente quer que o filho tenha o sucesso, a gente quer que o filho avance, cresça, amadureça, se desenvolva. Então é algo totalmente espiritual, porque é o amar o outro mais do que a nós mesmas. É um amor muito semelhante ao amor de Deus, porque ele é aquele amor incondicional. A verdade é que quando o primeiro filho, primeira vez que tu precisa ir para um hospital, por qualquer motivo, sei lá, seja porque tá ruinzinho do intestino, não tá funcionando direito, não tá mamando direito, tu te sente a pior pessoa do mundo. Agora, no momento em que o filho, né, tá bem, tá com saúde, tá alimentado, tá dormindo, tá respirando, é a alegria, a satisfação do cuidado, tá dando certo. Né? Então, a gente tem que confiar que Deus, ele é quem nos capacita. A gente tem um instinto, toda mulher foi planejada para a maternidade. O que acontece é que no meio do processo, por decisões ruins e por não conhecer a palavra, muitas mulheres se afastam desse amor incondicional. Às vezes por rejeição, às vezes por terem sido abusadas, às vezes por traumas, às vezes por um lar caótico, né? Uma desestrutura familiar. Vai criando aquele receio, eu não quero isso de novo, eu não quero passar por isso de novo. Mas acho que a coisa mais linda é quando nós constituímos uma família e dá aquele reset. Tu tem a chance de fazer tudo novo. É verdade. Em Deus é tudo novo. Então se a minha mãe fazia, eu tenho a chance de fazer diferente. Né? Eu tive a honra e o privilégio de ter uma mãe que ela dizia, eu amo ser mãe. A minha mãe era daquelas que botava sabão em pó no dia de chuva e ficava com uma mangueira para dar mais velocidade pra gente deslizar na rua, né? Minha mãe dizia, vamos para tomar banho de chuva. E ela ficava na chuva nos cuidando, junto com a gente, né? Então, assim, também foi a mulher que nos levou para a igreja. A gente de bico, né? Emburrado, que não queria ir, cansado da escola. E ela sempre dizia, cansado de quê? A igreja é o melhor lugar para vocês se relacionarem, para vocês estarem. É a presença de Jesus. Né? Então, assim, não tinha ruim, era dia de chuva, a gente tava no culto, tava na igreja. E tava com ela. Não era que ela nos largava e ia embora, não estava com ela. Retiro, ela estava. Então a gente teve assim, ó, um exemplo maravilhoso de maternidade. Muito bom. Né? Então o dia que... E ela dizia que era fácil. E a minha mãe querida, ela já partiu pra glória faz 2 anos e meio. Mas quando eu tive o primeiro filho, eu dizia pra ela assim, tu nos enganou. Não é fácil, não. Ela dizia, conforme vai crescendo, vai se tornando mais fácil. Conforme tu vai vivendo. E ela sempre dizia, e o segundo e o terceiro, porque nós somos 3 irmãos, né? É mais fácil ainda que o primeiro. Então, eu também queria deixar um recado para essas mulheres que têm um filho apenas e acha que não vai dar conta de ter um segundo ou de ter um terceiro. É algo muito, muito particular de uma experiência minha. O primeiro filho é muita mudança. Nasce uma nova mulher. O primeiro filho muda o nosso sono, o nosso humor. A gente não se reconhece. O marido não nos reconhece. É uma loucura.
E aí a gente não dorme de noite, a gente tem que manter aquele ser respirando vivo ali, né? É muita mudança. Para quem só cuidava de si. E isso, às vezes, gera medo nas mulheres. De passar de novo. Só que a gente não passa isso 2 vezes. Depois que tu virou mãe, tu pode ter 10. Tu vai ter mais trabalho, mais cansaço, mais roupa suja para lavar, mais comida para fazer. Mas essa chave metabólica, física, química do nosso corpo vira uma vez só. Então, não tenha medo de ter mais filhos. O segundo é muito mais fácil. O terceiro, então, o quarto praticamente se cria sozinho. Muito bom. Maravilhosos. O primeiro a gente põe a roupa, põe o bracinho aqui. O quarto, a gente diz assim, vai lá, pega a tua roupa. Tu não botou ainda? Eles estão... Muito bom. Eu até brinco, né, que eu fui mãe mais tarde, né, com 33. Foi porque senão eu ia ter muitos filhos igual a pastora Liane. Porque daí eu ia entrar nessa onda aí. Sim. Então já, não. Mas eu vou ter um segundo, vai ficar tranquila, pastora. Já tá nos projetos. É muito bom. Mas é legal a gente entender também, né? A realidade, a estrutura de cada família é diferente. E às vezes a gente também se compara no sentido de querer ter o que o outro tem sem entender a nossa própria realidade, né? Então, eu acredito que um dos maiores desafios do século XXI, não só para a maternidade, quanto para emprego, vida social, vida financeira, estrutura familiar, é a comparação. Vocês concordam com isso? Que esse é um ponto que está muito em alta porque a gente tem acesso muito à vida dos outros, que a gente não tinha antes. Eu ficava vivendo a minha vida ali, eu mal sabia das informações da minha própria família. Era só quando a gente pegava o carro e ia lá no interior, né, para se encontrar, que a gente ficava sabendo, nossa, fulana tá grávida, olha, eu nem sabia tal coisa. Hoje em dia, a gente fica sabendo de tudo muito rápido, as informações vêm muito rápido e também se tem um filtro, né, em tudo aquilo que a gente publica. E esse filtro, às vezes, a gente esquece que ele existe, e ele existe até na nossa vida, não tem como. Eu não vou publicar lá o dia que eu tô de mal com meu marido. Ai, gente, hoje eu briguei aqui com o Guilherme, ai, ele falou tal coisa, né? Não, mas quando a gente sai, eu posto que a gente saiu, que a gente foi fazer uma viagem. Por quê? Porque é o que a rede social é para isso, pra gente mostrar e registrar esses momentos bons. Porém, quem está consumindo esse conteúdo tem que consumir também sabendo que o filtro existe. Então, a gente não vai publicar as madrugadas lá com o filho que não dormiu. A gente não vai publicar o dia que a gente ficou com dúvida lá de alguma coisa, né, que a gente se sentiu incapaz de resolver. Mas vai publicar o filho bonito, né, arrumadinho, que é natural. Então, eu acredito que a comparação é um dos pontos desafiadores na maternidade desse século, porque há muita comparação. Quais outros a gente poderia trazer aqui também como pontos de atenção, né, na criação de filhos nesse tempo? Essa questão das redes sociais, ela é muito pertinente a gente trazer. No início, eu digo há 8 anos atrás, meu filho mais velho tem 9 anos atrás, eu tentei ser a mãe que postava o bom e o ruim para trazer uma realidade para as pessoas. Só que olha que interessante, eu caí na armadilha de começar a viver para postar. Meu Deus. Então a gente começa a criar um cenário. Meu Deus. A casa tinha que estar arrumada, não tá ótimo. A criança tá ali brincando, é o cotidiano, mas na prática mesmo a casa não tá sempre limpa. Então a gente começa a virar uma cobrança da criança tá arrumada, a casa tá limpa, porque a qualquer momento eu vou postar. E nós até abrimos um canal no YouTube, tinha todo um projeto. E muito rapidamente eu me dei conta disso e parei tudo. Ou eu vivo a vida real, o sentimento, o cheiro do momento, a alegria do momento, ou eu vou passar minha vida inteira interrompendo aquele momento familiar e legal para postar. Porque eu quero que os outros vivam, só que eu vou deixar de viver. Meu Deus. Entendeu? Então, muito assim, forte. olha como é importante o momento de qualidade com a criança. Né? Sem ser programado e manipulado. Sabe? A criança perguntar, e tu não tem que falar ali, pergunta de novo, que agora a mãe tá gravando. A gente vira uma vida muito fútil. Sim. Fútil. Meu Deus. Agora, se a gente
não tem ninguém vendo, é só eu e Deus, né? Mas o meu filho tá vendo, é o meu filho que tá sentindo. Ele é o maior telespectador da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida. A gente começa a ser intencional naquilo que a gente tá vivendo, naquilo que a gente tá falando. Não é pra bonito, é pra ser frutífero. Meu Deus, né? muito forte, pastor. Então, assim, são muitas mães que ficam horas postando foto, sem contar na questão de que eu acho que também é um problema muito sério da nossa geração, que é a pedofilia, que é a violência contra a criança e o uso da imagem da criança. E isso é um perigo. E nós, como pais, a gente precisa proteger eles. Né? Então, assim, glória a Deus que tem muitas pessoas que falam sobre maternidade, falam sobre, postam sobre os seus filhos, conteúdos, pastoras, pedagogas cristãs, psicólogas cristãs, conteúdos maravilhosos. Mas para mim gerou um prejuízo, porque eu não dei conta de fazer tudo isso. Tem mulher que dá conta. Tem mulher que esse é o chamado que Deus entregou para ela. Multiplicar aquilo ali. Eu não dei conta de viver a postagem. E olha que importante ter essa consciência, né? Assim, entender que, poxa, isso aqui pode ser algo bom pro reino. Mas aí quando você começa a fazer, vê que a intenção, ela tá para além daquilo que Deus te pediu, né? Interfere na primeira missão, que é a família. Que é educar e desenvolver aquele ser humano. E aí a gente quer estar postando, a gente quer. Meu Deus. Não adianta, a gente acaba manipulando. Muito forte. A gente vai ir num lugar muito legal para ter o que postar. Não, eu vou ir num lugar muito legal pro meu filho ter memória afetiva com a família. Sim. Não, a gente vai ir num lugar pra ter conteúdo novo. Não. Eu vou ir porque meu filho precisa de repertório pra vida. Experiência. É outra intenção, né? A intencionalidade do coração precisa estar alinhado Muito bom. à missão. De verdade, né? Acho que foi tu, Lê, que compartilhou comigo um vídeo que me chocou bastante, que foi uma mãe saindo com a criança pra passear no shopping, chegou lá, as pessoas estranham, oi fulana, você tá bem? Como é que foi a escola? Tipo, um estranho sabia muito da vida daquela criança. Sim. E a mãe se assustou. Você conhece aquele homem? A criança, não. Mas, na verdade, é o que a mulher postava. E aquilo, nossa, eu fiquei muito impactada, porque é verdade, às vezes a gente não se dá conta o quanto de informação a gente tá colocando publicamente ali, que talvez pode ser uma benção, mas também pode ser algo muito ruim. Sim. Então, esse cuidado também que a gente precisa ter. Tudo é questão do excesso, né? A gente fala muito aqui no Simplesmente Excelente sobre a questão do excesso. A gente todo mundo tem um limite. E aí, se conhecer até onde eu posso ir na maternidade, até onde eu posso ir para publicar, para ser bênção, mas não só para o outro, para ser bênção também para mim. Eu preciso ser bênção para ser um canal de bênção. Até onde não vai ultrapassar uma linha. Então, isso que importante, fazer a né? leitura da realidade, né? Porque a gente pode... Eu posso querer tirar uma foto do meu filho e publicar ele nas redes, pra vovó ver, para as pessoas que eu amo verem. Só que se a minha rede social ela é aberta, eu não tô fazendo só pra vovó ver, entende? Eu não tô fazendo só... Eu estou mostrando pro mundo. Para pessoas bem intencionadas que vão olhar e vão dizer, ai, que fofinho o filho da fulana. Para pessoas mal intencionadas também, que a gente não faz ideia. Que a gente pode estar gerando um desejo no coração de alguém, a gente pode estar gerando tantas coisas ruins que não era a intenção. Isso. Mas não tem a ver apenas com a nossa intenção, né? Com a realidade do mundo que a gente está vivendo, com o tempo que a gente está vivendo. Então, esses desafios, eles não são coisas que a gente pode relevar no sentido assim, mas a minha rede aqui é pequena, mas a gente precisa levar a sério esse tema, porque ele está cada vez mais em voga, a gente vê cada vez mais situações acontecendo assim, e é papel da mãe, do pai, proteção, né? Proteger né, essas crianças. Eu gosto muito da expressão guardiões. Nós somos guardiões dos nossos filhos. Muito bom. Eles não são nossos, eles são de Deus. Então, quando nós entendemos que a gente tem esse dever de proteção, de cuidado, de zelar pela imagem deles, mas mais do que só a imagem, pela integridade do coração deles. Aquilo que eles sentem é importante. Então, precisa ser real, porque vai criando, vai formando eles, mas também precisa proteger eles. Eu não quero que meus filhos cresçam e depois digam, todo mundo me via, né, ria de mim, ou, né, é bobo da cor. Não. Papai e mamãe te protegeram, papai e mamãe fizeram com responsabilidade, né, com intencionalidade. E a gente só vive a infância uma vez. Eles só vão viver a infância uma vez. Eles não vão repetir fases.
A fase que passa, um aninho vai ter uma vez só, um aninho, né? Então, a gente perde muito tempo, às vezes, querendo postar. Meu Deus. E não vivendo esse um aninho. Né? Não vivendo esses 2 aninhos. É só 2 aninhos. Por um ano eu vou ter ele só com 2 anos. Ano que vem ele já vai ter outra idade, outra maturidade, outro vocabulário. Então, a gente precisa aproveitar muito mais o real. Muito mais bom. o real. Porque não é clichê dizer que passa rápido, porque passa rápido. Passa rápido, não é clichê. Todo mundo diz passa rápido, e é verdade. Tudo que é bom passa rápido. A maternidade é bom. E sabe que em relação a essa questão espiritual que Deus nos capacita, Deus nos... também vem em relação à adoção, por exemplo. Essa questão do instinto da capacitação. Quando eu fui criada, na minha infância, muitas crianças, muitas famílias cristãs adotavam. Então, quando eu fui crescendo, eu fui descobrindo, fulano não é filho de fulana. As crianças sabiam das suas histórias, mas elas não ficavam contando para as amigas. Sim. E eu nunca tinha me dado conta. Às vezes até assim, agora tá explicado porque que um é de uma cor, outro é de outra. Era tão semelhante, era tão parecido com o pai, com a mãe, com aquela família, que a gente tinha dúvida, mas não tinha certeza, né? Enquanto criança. E a capacitação que vem, esse dom espiritual de Deus, vem também para os nossos filhos que não são gerados em nós biológicos. Né? A gente tem o testemunho de uma irmã que adotou, depois de 7 anos tentando, e ela começou até a produzir leite. Olha. Para poder amamentar aquele bebê. Uau. Então, assim, o que Deus faz, a maternidade é um milagre. É um milagre. Então, a gente entender que a gente é guardião dessa infância, que a gente ama não só a criança, mas ama ser mãe daquela criança, sabe? Isso é sublime. Muito bom. Isso é um pedacinho do céu. E Deus compara, né, esse relacionamento familiar, social, vamos dizer assim, né? A um relacionamento espiritual com Deus. Deus Pai, Deus Filho, né, Deus Espírito Santo. É esse cuidado. E uma das coisas mais importantes de um relacionamento familiar foi o que foi quebrado no Éden, que foi a comunhão, e restaurado no Filho Jesus na obra da cruz. Sim. Então, o estar com o nosso filho, a comunhão de verdade, né? O cantar junto, desafinado, mas cantar junto, dançar junto, faz toda a diferença. Porque a gente não precisa ser pai e mãe que trabalha o dia inteiro, dar banho. Não, mas eu pago as contas. Não, mas tá bem cuidado, tá na escola. Maternidade, paternidade, filiação, é comunhão. E Deus é exemplo disso. Né? Ele anseia pela nossa presença. Sim. A gente precisa ansiar. Eles vão bagunçar, eles vão quebrar as coisas. Daqui a pouco, aquele bibelozinho lá que foi de uma viagem que você fez. E aí você vai dizer assim, a criança estragou. Porque é uma criança, entendeu? E aí, mas tá tudo certo. Muito bom. Tá tudo certo. É a comunhão. Eu quero eles em casa. Vai ter a gritaria, mas eu quero eles em casa. As férias, nós estamos agora, né, num período que acabou as férias. As crianças voltaram às aulas. Julho tem férias de novo. E a gente fica com aquela questão assim, a criança em casa. Primeiro que eles comem o tempo todo. Segundo que os meus, pelo menos, acordam cedo, muito cedo. Então, assim, eles vivem intensamente. E mãe, eu quero, mãe, eu quero, mãe, eu quero. E às vezes a gente pensa assim, nossa, tomara que volte à escola logo, né? Mas a gente precisa criar esse ambiente para que essa criança esteja ocupada, esteja se desenvolvendo, esteja sendo feliz também. Né? O filho, ele não só está naquele ambiente, né? Ele faz parte da comunhão do desenvolvimento de mim como mãe e dele enquanto ser humano. Muito bom. Né? Então, a presença das crianças precisa ser algo delicioso na vida, na maternidade. Muito bom. A gente... Não. Tá. Eu só entendi aquele versículo, né? Que os filhos são herança do Senhor quando eu tive o Noah. E aí eu pude entender o que significava isso. Porque como que eu pensei que uma herança de Deus isso é algo ruim? Sim. Uma herança de Deus, quando alguém deixa uma herança, geralmente é uma herança, deixou uma herança. Ganhou uma herança. Como que eu não tinha me dado conta antes que a herança de Deus é algo muito precioso. Então eu só entendi esse versículo quando realmente eu fui mãe. E aí, pastor, eu até queria que tu me ajudasse a fazer uma construção aqui para as mulheres que estão nos assistindo, porque tem coisas que não muda para todas, como ser mãe, que eu creio que é os princípios
ser o milagre, ser mãe, a missão da gente ser mãe, da gente gerar vida. Acho que isso não muda, mas tem coisas que vão mudar. Por exemplo, eu fiz um chá com mães de recém-nascidos na minha casa e cada uma teve uma experiência. Uma teve um tipo de dor, a outra teve outro tipo de dor. A outra doeu pra amamentar, a outra não doeu pra amamentar. A outra doeu no parto, a outra não doeu no parto. Então, assim, as experiências nesse sentido foram diferentes. Mas o princípio, o milagre da maternidade, isso acho que não muda. É fato. O amor. Então, eu queria meio que fazer uma construção, até porque... para que a mulher que tá nos assistindo entenda, assim, tem coisas que vai ser pra você. Tipo, a maternidade é um milagre de Deus. A maternidade é uma missão. Você vai dar conta dessa missão. Deus vai te capacitar pra essa missão. E tem coisas que vai ser diferente. Até porque, o que eu me protegi na gestação? Do excesso de informação. Pastora, se eu ficasse ouvindo as experiências de todo mundo, eu ia enlouquecer. E não era por mal. Comigo aconteceu isso, comigo aconteceu aquilo, comigo aconteceu aquilo outro. E eu tentei me proteger. E tentei ficar focada em Deus. E no meu momento, que tava sendo maravilhoso. E, nossa, que barrigão, tá pesado. E pra mim tava maravilhoso. Então eu tentei me proteger do excesso de informação baseada em experiências que eram diferentes. E eu foquei no que era princípio. E deu muito certo. A gente tem um instinto. E é diferente. Eu amo o texto que fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E esse é uma possibilidade que Deus nos permite de fazer parte da criação. Por isso que a maternidade também é sublime. Sim. Nós desenvolvemos um ser. E olha que lindo, a nossa imagem e semelhança. Tudo bem que às vezes sai a imagem e semelhança do pai. Às vezes da sogra. Sai a imagem e semelhança dos familiares. Mas assim, nunca o fruto vai cair longe do pé da árvore. Então, o teu filho... e nem Deus dá fardo que a gente possa carregar. Ai, tem textos maravilhosos. Não dá pra gente achar que a nossa criança é igual ao filho do outro. Eles vão parecer com a gente, eles vão ter os hábitos, os nossos hábitos, eles vão ter as nossas manias. Inclusive, é assustador. A gente vai olhando os filhos fazendo as coisas e a gente fala assim, gente, igual, mini eu fazia essas birras, Deus. Perdão, Jesus. Deixa eu lembrar o que a minha mãe fez na época. Então, assim, o filho, ele nunca vai ser diferente de nós. Mas ele é diferente do filho dos outros. Sim. Tem uma questão de personalidade de mulher. Tem mãe que é organizada, minuciosa, né? E planejado, tudo, né? Uau! Tem mãe que é bagunçada e tá tudo certo. Tá meio atrasado, mas a mãe tá fazendo. Sabe? Tem a mãe que chega 15 minutos antes no colégio pra largar o filho e ficar esperando bater. Tem a mãe que larga 15 minutos depois que já bateu e tira a mochila. Tava esquecendo. Mas é mãe igual. A comparação é maligna. A comparação é maligna. Quando a gente para... pastor, sempre que nem tu falou ali, né? Pra ouvir Deus, não viver da experiência dos outros. Muito bom. Perfeito. Porque até mesmo quando nós temos mais de um filho, não é igual. Mais de um filho já é outra experiência. Eu não tive azia nos 3 primeiros, tive no quarto. Falei, poxa, no quarto tive que viver essa experiência. No quarto filho. Então, assim, cada experiência... Tive que correr pra maternidade na 3ª gestação, né? Nasceu um pouquinho antes. Então, cada gestação foi diferente. Muito bom. Eu tive gestação que eu tive dor nas costas, gestação que eu não tive. O Heitor eu não consegui amamentar nos primeiros dias. Tive muitos problemas, até por ouvir muitas informações, né? Então, e olha que interessante, Deus nos fez para amamentar. E na minha época, todo mundo usava fórmula. O primeiro filho eu falei, pronto, eu não vou conseguir amamentar também. E ali bloqueei. Já no segundo filho, que eu já tinha gastado uma grana em leite em pó, eu falei, não, Deus, para aí. Se a tua palavra diz, né, que o Senhor nos capacita, que a maternidade é algo de Deus, é um projeto de Deus, eu vou amamentar. Me acabei nos 20 primeiros dias, 15 primeiros dias, e valeu a pena. E eu consegui amamentar. Nos outros filhos, amamentei. Não julgo as mães que não conseguem amamentar, são experiências. Sim. Graças a Deus havia fórmula e meu filho não morreu de fome. Sim. Porque eu bloqueei, eu não conseguia amamentar. Então, assim, cada experiência, a gente precisa fazer exatamente isso. Depois que nasce um filho, nasce uma irmã do coque. A gente tem que orar muito, perguntar pra Jesus. Deus, tá certo isso?
não sei fazer, Jesus. Todo dia a gente fala, Deus, eu não sei. Agora aqui, não sei. Faço o quê? Entendeu? Parte do dia a dia é Muito perguntar bom. para Jesus. Deus responde. Ou envia alguém, uma publicação, alguma coisa que vai nos orientar. Muito bom. Mas a palavra do Senhor, ela é suficiente sobre a nossa vida. Muito Amém. bom. A gente está já no finalzinho do nosso tempo aqui, apesar de querer ficar falando muito, mas eu quero encerrar. Antes de fazer a nossa pergunta final, né, que a gente faz em todos os episódios, mas a gente falou agora aqui sobre essas diferenças que acontecem em relação ao filho, né, tipo, a maternidade, a mãe em relação ao filho, mas tem a mudança na mulher. Uma questão de identidade, que vai ter aquela mãe que vai ser a que ama estar em casa, que não vai mais querer, assim, trabalhar fora, que ela vai se identificar com a maternidade de uma forma assim, meu Deus, eu quero viver essa vida, essa realidade. Vai ter a outra mãe que para ela isso vai ser um pouco mais difícil, que para ela não é tão natural a brincadeira, não é tão natural o ficar em casa, ela tem que fazer um esforço para aquilo, sabe? Ela precisa se esforçar para ela lidar com esse novo momento. Para algumas é de uma forma mais natural e para outras tem que haver uma intencionalidade nisso. Gostaria de ouvir um pouquinho vocês também sobre esse tema, a identidade da mulher, quem ela é. Tem um livro que nós lemos no Simplesmente Excelente, que ele se chama Mulher Cristã e Bem-Sucedida. Eu gosto muito dessa leitura e ele fala sobre essas realidades da mulher que sai, a mulher que fica em casa, e, enfim, né, toda a estrutura. E ele fala assim que tem mulheres, né, que elas vão ter essa facilidade e outras que vão ter um pouco mais de dificuldade e que tá tudo bem, né, que a gente precisa também respeitar quem nós somos, a forma como Deus nos criou e a missão que Ele nos deu, que para cada uma também é diferente. Como é que vocês enxergam essas mudanças aí, mesmo todas sendo cristãs, todas amando Jesus, mas pode haver essa diferença também no perfil de cada mulher? Existem as mulheres que são mais da área das exatas e existem as mulheres que são mais da área das humanas. As das áreas das humanas vão ter muito mais facilidade pro relacionar, pra sensibilidade, pro emocional. As mulheres das exatas, elas são mais racionais. E tá tudo certo. É isso. É a mãe mais metódica, é a mãe que raciocina mais, é a mãe que vai buscar mais, ler mais, fazer mais. A mãe das humanas, ela vai sentir mais, ela vai agir mais, né, por emoção, por instinto. É isso que diferencia as mulheres. E tá tudo certo. Deus capacita da mesma forma. Sim. Não existe mãe igual e não existe fórmula. Não existe fórmula para maternidade. Existe uma missão, uma intencionalidade, existe uma obediência que a gente precisa, né? Mas a mulher de Provérbios, ela era uma mulher multitarefas. A mulher de Provérbios era uma mulher, ela vendia terreno, ela negociava, ela fazia, providenciava as roupas. Mas ela não era uma mulher preguiçosa. A gente não pode ser uma mãe preguiçosa. Na verdade, não existe mãe preguiçosa, porque não tem como a gente ser mãe preguiçosa. Existe a necessidade ali. Existe uma missão para ser cumprida que nos desacomoda para fazer aquilo ali. Muito bom. Né? Então, assim, vai ter mais facilidade. Né? E tá Eu tudo tinha bem. facilidade, mas também eu já era da área da pedagogia, eu já tinha 24 alunos, 16 anos sendo 24 alunos, pensa quantas crianças eu desfraudei, Sim. né? Fiz tudo. Então, quando eu conheci o Sinésio, ele tinha uma família disfuncional e o sonho dele era ter filhos. Era ter muitos filhos. E ele me pediu em casamento, assim, quer ser a mãe dos meus filhos. Então, ali eu já entendi que eu teria muitos filhos. Né? Então, Deus capacita e tá tudo certo a gente ser uma mãe mais ponderada. Né? Tem mulheres que a linguagem do amor por exemplo, afeto. Tá sempre beijando, sempre apertando os filhos, jogando pra cima. Tem mulher que a linguagem do amor de expressar é presente. Então ela tá sempre lá mimando o filho com uma coisinha. O serviço, às vezes, né? Faz a melhor comida, mas às vezes não é aquela mãe que gosta de se rolar na grama com o filho, né? Que tem a mãe que vai se atirar ali, vai fazer tudo. E tem aquela outra mãe que vai proporcionar isso pro filho, mas ela não é a pessoa mais... É a mãe que gosta de passear no shopping, é a mãe que gosta de viajar com os filhos. Tem mãe pra todo gosto. Deus fez tudo certinho. Mãe e filho
que se conectam. Isso é tão importante, porque eu vejo algumas mulheres olhando para essa realidade, e a pastora Liane é uma pastora uma mãe que fala isso com muita paixão, e às vezes ela não consegue se encontrar nesse lugar. Tipo, eu amo meus filhos, mas eu não sei rolar com eles. Eu não sou a mãe que vai ir tomar banho de chuva junto. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Eu sou diferente. Enfim, e eu acho que essas realidades, no tanto que haja muito amor, muita entrega, entendimento da sua responsabilidade, compreensão, ela precisa ser aceita, né? A mulher precisa se aceitar. Eu tive uma amiga que um dia conversou comigo, ela tava falando, né? Tava com 2 filhos e tal, e eu estava lendo esse livro que eu falei. Eu já li ele 2 vezes e eu recomendo essa leitura, porque realmente é muito, muito gostosa e tira muitas dúvidas, né, da nossa mente. E aí, ela nunca tinha aberto o coração para mim sobre o quanto era difícil para ela ser a mãe que brinca, ser a mãe que está ali, né? E para mim isso, assim, eu não sou mãe ainda, mas eu tenho muita facilidade com brincadeira, eu amo isso. Eu já faço hoje, né, com sobrinhos, com afilhado e tal, uma coisa que para mim é muito fácil, né? E aí eu fui assim, foi uma coisa de Deus mesmo, eu compartilhar com ela o que eu tava lendo, e eu disse, olha, né, o livro ali fala sobre mães que não têm tanta aptidão, assim, para essa coisa da brincadeira, e fala justamente que anos atrás a criança ficava em casa não para a mãe brincar, mas com a criança, né? A mãe ficava em casa, a criança ficava em casa, mas eles faziam o trabalho de casa juntos, né? Então a mãe era costureira, ou a mãe tinha uma horta, né? Se trabalhava ali na agricultura familiar, todos juntos. Então o estar em casa não era estar em casa entretendo a criança com diversas funções, era estar em casa trabalhando, a criança ajudando ali, pega ali, exatamente. E aí, quando eu falei isso com ela, ela falou, nossa, eu acho que tu é a primeira pessoa que eu vou poder falar o que eu vou te dizer. Ela falou assim, pra mim, eu me desespero quando eu tenho que ficar muito tempo em casa com os meus filhos, porque eu fico sem saber o que fazer. Eu não gosto de brincar de esconde-esconde. Eu me sinto uma palhaça. Ela falou assim, eu me sinto assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu não gosto. Eu não gosto de ficar ali criando coisas. Eu dou um papel, desenha aqui pra mãe. Faça tal coisa. Mas assim, eu tenho que ficar criando, eu não tenho ideia. Chega uma hora que para, assim, pra mim, que eu tô exausta, que eu não consigo mais, mas eu gosto de fazer uma comida pra eles especial, eu gosto de preparar, são as coisas que eu gosto de fazer, e eu me sentia culpada por isso. Então foi assim, fluiu de uma forma muito gostosa, uma conversa que eu, que não sou mãe, pude falar de algo que eu tinha lido e que eu achei tão coerente, apesar de também não ser minha realidade, porque eu acredito que quando eu for mãe, eu vou ser essa mãe que gosta muito de ficar com o filho, de brincar, enfim, mas eu quis trazer isso para essa mulher que tá aqui, que talvez vai se identificar com essa postura, né? Entender que tá tudo bem, que nós temos a nossa identidade, né? Eu, enquanto professora, era muito mais participante com os meus alunos do que enquanto mãe. Porque, enquanto professora, eu tinha 5 horas para estar com eles, lendo histórias, pintando com tinta, cavando na areia. Eu, enquanto mãe, eu tenho louça para lavar, comida para fazer, roupa para lavar, banho para dar, responsabilidades. Mas voltamos a falar da comunhão. Estar na presença da mãe, uma mãe é insubstituível. A presença da mãe, por quê? Porque assim como aquela família lá do início do século, né, que tava na lida junto, comunhão. É na comunhão, na conversa, é no relacionamento. E aí a gente, agora existe uma cena de modelar, tinta, coisa, mas anos atrás não existia nada disso. Então, assim, muita performance, muitas coisas que a criança ela tem necessidade, né? Do criativo, da brincadeira. Mas é muito mais importante a presença. Sim, a presença de uma mãe. E a gente vê o malefício, o prejuízo da ausência da mãe. Sim. Pode ser a avó maravilhosa que tá criando, pode ser a Dinda maravilhosa que vem rolar no chão e brincar. Mas a criança, ela quer a mãe. Então é muito melhor uma mãe que vai fazer uma comidinha gostosa e o filho vai ficar ali do lado. E ela vai dizer, não põe a mão pra não sujar. Não mexe pra não, né? Mas o filho tá ali e do jeitinho dela, ela tá com aquela criança, tá tendo momentos especiais com aquela criança, do que aquela mãe que, né, é criativa, né, que recorta, cola papel, faz o quadro, põe na parede. Eu achei que eu ia ser essa mãe, mas eu não sou. Enquanto professora, era uma percepção de tempo e de realidade. Hoje eu entendo que o meu papel de
fazer fundamentos para o desenvolvimento dos meus filhos, ele é insubstituível. Muito bom. Uau. Ele pode crescer, pintar, fazer tudo. Ele tem uma necessidade do criativo, ele tem uma necessidade do desenho, ele tem uma necessidade de rolar no chão. Tudo isso faz parte do desenvolvimento infantil. Mas a maternidade é a presença. Muito bom. Uau, presença. Fantástico. Poderia aqui, né? Com essa frase aí, maternidade é presença. É isso. É isso. Pastora Eliane, o que é pra você uma mulher simplesmente excelente? Eita, agora. Ai, eu vou ter que colar aqui agora. Cola, não tem problema. Muito bom, muito bom. Eu escrevi aqui, ó. Uma mulher simplesmente excelente é aquela que está disposta a assumir o seu propósito da maneira mais intensa que ela puder. Não existe um padrão, é o que ela puder. Aceitando os desafios que vierem com a maternidade, mas também consciente que essa capacitação vem de Deus. Ela pode ser maravilhosa em todas as áreas, mas a maternidade ela vai receber de Deus, porque é Deus que dá essa herança. Salmo 127, a herança vem do Senhor. Ela é sábia, prudente e honrada, íntegra, temente e obediente ao Senhor. Sem performance, simplesmente essência. Uau! Muito bom. Você é uma mulher, mãe de 4 filhos, ela escreveu, ela se preparou, tá entendendo? Muito bom. Muito Às bom. 2 horas da manhã, tá todo mundo dormindo. Porque quando a gente é mãe até, o tempo multiplica. É muito verdade. Muito bom demais. Que episódio incrível, pastora. Obrigada. Obrigada pela sua entrega. Obrigada pela organização, né? Marido tá viajando. Chamou uma amiga, alguém pra ficar com as crianças, pra conseguir dar aqui. Deu tudo certo. É isso aí, né? Deus, ele conecta as pessoas certas, né? Pra que a gente possa cumprir a nossa missão. E a gente vê isso em você. A gente te honra por isso. Obrigado por ter estado aqui nesse episódio. A gente tá muito feliz. Tenho certeza que vai alcançar muitas vidas, né? Muitas mamães e futuras mamães. Isso Tenho aí. filhos, tenho muitos filhos. Muito bom, essa é a mensagem desse podcast. E o nosso tchauzinho vai ficar então lá naquela câmera do meio. Obrigado pela sua participação. Até a próxima. Tchau. Tchau.